tua palavra, Pai. Que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor, mas que teu Espírito Santo fala através de mim. Em Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja Deus. Oh, gente linda! Beijo, 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 beijo. Hoje nós estamos no capítulo de Jó, capítulo 19. Nós sabemos aí que no capítulo 18, Bildade descreve a sorte do perverso, para onde o perverso vai, mas acontece que Bildade fala isso julgando Jó. E Jó, não, ninguém estava entendendo nada, né? Ninguém estava entendendo. E aqui, Jó, embora sofrendo, eu achei muito lindo quando Jó falou assim: eu sei que meu redentor vive. Sabe o que eu vejo aqui, sem fazer pesquisa nenhuma, assim, para ele já estava profetizando a vinda do nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. É uma visão que eu tive, que o Senhor me deu um entendimento aqui muito particular, sabe? Como diz o pastor Renato, desceu fresquinho aqui agora, sabe? E aí, é, aqui nesse capítulo, Jó respondeu para os amigos, né? Jó respondeu assim: até quando vai afligir o, o meu coração, a minha alma, e me quebrantares com palavras que não justificam o que eu estou passando? Às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo e já começam a julgar as pessoas pelo sofrimento, pela falha, né? Isso é muito triste, gente. Nós não temos que julgar, nós temos que abraçar, nós temos que consolar. O julgamento pertence a Deus. E aí a gente fica usando palavras soltas da Bíblia, versículo solto, sem contexto históricos, para estar julgando as pessoas. Bildade fez isso aqui no capítulo 18. Ele não disse uma mentira, mas acontece que ele fez isso para falar que Jó estava tinha se tornado um perverso. E aqui no capítulo 19 de Jó, Jó responde: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Deixa eu olhar aqui no Jó 19, na outra Bíblia, né? Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Não é, eu queria pegar da adolescente, mas não tá aqui, né? Só para me tá, depois eu explico para vocês. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e ficar perguntando pelo meu pecado, né? Tem palavra que está escrito opróbrio. Sabei agora que Deus é que me oprimiu. Isso aí o Jó também estava dizendo também sem entendimento, porque quem estava fazendo isso tudo com ele era Satanás. Mas ele estava entendendo que era Deus que estava fazendo, né? Muitas coisas nós falamos sem entendimento, né? Então aqui Jó tá assim, olha, sabei agora que Deus é que está me oprimindo, com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho Deus fechou e não posso passar, e nem nas minhas veredas pois trevas da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou e arrancando-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem como estranho, todos se apartaram de mim. Todos ficaram com nojo de Jó, todos. A mulher dele estava com tanto mau cheiro que a mulher dele não aguentava ficar perto dele, tá? Ele falou assim: olha, os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim enquanto ele era rico e abastardo.
era cheio de bajuladores, né? Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais bajulada ela é, né? E os que se abrigam na minha casa e as minhas servas nem me obedecem mais, me colocaram como estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamo o meu criado, né? E ele não me responde, porque nem os empregados, sobrou alguns empregados, né? O criado dele, né? Não dava atenção para ele. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito, ele tinha o hálito dele estava tão assim, quando ele conversava, o hálito dele estava intolerável, intolerável. E a mulher dele não estava aguentando, sentiu um mau cheiro. Ele falou assim: sou repugnante aos filhos de minha mãe. Esses filhos da minha mãe, claro, evidente que os irmãos dele o repugnavam porque não estava suportando ficar perto dele por causa do mau cheiro e do mau hálito. Até as crianças estavam desprezando Jó e querendo eu levantar-me, eles zombam de mim. Até as crianças, né? E ele ficou-se muito chateado. Todos os meus amigos íntimos me abominam, estão me abominando, achando que eu estou em pecado. E até o que me amava se tornou contra mim. Eu estou tão magro que meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Gente, que situação terrível, né? Compadece de mim, amigos meus, compadece-me de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Aí ele está entendendo que a mão de Deus o atingiu, né? Não cesse de devorar minha carne, as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em um livro. O desejo dele era que essas palavras que Jó estava falando fossem gravadas em um livro. E a história de Jó foi gravada no livro dos livros. A história de Jó está na Bíblia. É uma coisa assim muito, muito maravilhosa, né, meus amados? E aí, que acontece? O Jó aqui, ele estava sendo desprezado, e ele falando, gente, é muito sofrimento. O homem estava com verme, o homem estava com pulso saindo pelo corpo, o homem estava com um mau hálito intolerante, os irmãos dele o abominavam, as crianças zombavam dele e os amigos procurando pecado nele. Isso acontece com a gente também, né, gente? As pessoas hoje em dia, sabe, igual eu assim, eu tenho observado. Há um boato que a Priscila Alcântara voltou. Não sei se voltou. Mas o pessoal, ao invés de trabalhar com ela, já deram o altar para ela cantar. Aí acho que ela cantou até música mundana, não sei, eu não tenho tempo de ficar olhando, foi só superficialmente que eu vi. Aí ela falou assim, eu vi ela falando assim, uai, os crentes ou me amam ou me detestam? Porque tá todo mundo falando mal, porque ela já voltou já cantando. E se ela voltou cantando, eu não sou a favor dela voltar cantando. Eu sou a favor dela sentar e observar. Quando eu fui para eu sou da igreja metodista, quando eu fui para a igreja metodista, eu saí de uma igreja que eu amo muito, mas eu tenho muito carinho com eles, que é os meus irmãos da Quadrangular. Amo, 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 tenho amizade com todos, mas quando o meu filho era pequeno, eu vim para Metodista e também passei a amar demais os irmãos da Metodista. E somos igreja juntos, né? Ô, gente, quando eu fui para a igreja Metodista, porque precisamos congregar, né? O pessoal, eu lembro que na época era o pastor Rocha, e o pessoal tava doido que eu já entrasse pregando e tudo, mas eu falei, não, eu vou ficar sentado no banco, porque eu preciso observar como que as pessoas fazem aqui, como que o pastor faz aqui, porque a gente chegar num lugar, eu não podia levar os usos e costumes da Quadrangular para Metodista, que servem o mesmo Deus, mas tem as suas doutrinas, né? E se eu estou numa igreja, eu sou obrigada a seguir os usos e costumes da igreja, sim, tá? Isso é questão de submissão, né?
E aí, gente, as pessoas estão julgando a Priscila, estão atirando pedra. Ela foi pro mundo atirando pedra. Ela parece que voltou para a igreja e estão atirando pedra. Precisamos acolher as pessoas. E aqui os amigos de Jó estavam procurando pedras para atirar no Jó. Isso deixou Jó muito triste, né? A mulher dele não aguentava ficar perto dele. Aqui tá deplorável a situação dele e ele está pensando que Deus o atingiu. E ele falou assim: "Por que me persegues como Deus me persegue?" Como se diz para ele, Deus estava perseguindo. "Não cesse de devorar minha carne. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras." Tá aqui, né? O desejo dele. Quem me dera que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Foi esculpido na Bíblia. A Bíblia é um livro mais vendido na face da terra. E olha que tem países que é proibido ler a Bíblia, hein? Mas as pessoas leem escondido. E para mim são as igrejas mais fortes. O Brasil, as pessoas têm tranquilidade de ler a Bíblia, mas o crente está muito relaxado em termos de ser crente. Hoje em dia, né, a gente vê que a igreja está ficando muito... Eu tô falando o corpo, tá? Todo. Somos um corpo em Cristo. Precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E a gente, eu acho que para mim foi profético. Vou até ver aqui no comentário. Quando Jó fala assim, olha, ele fala todas essas palavras, depois ele fala assim, olha, no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso para mim é profético, gente. O resgatador, o Redentor, era o parente mais próximo, né? Pela lei levítica. Vocês lembram? O resgatador de Ruth era o parente mais próximo e ele sabia que alguém ia resgatar ele. Ele sabia, né? E quem é o nosso resgatador hoje? Eu sei que meu Redentor vive. É o nosso resgatador. Ele veio e venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, né? De acordo com a lei levítica, quem estava endividado ou era levado cativo precisava de um resgatador para pagar seu resgate ou conseguir sua libertação. No Antigo Testamento, essa relação é retratada de maneira mais comovente por Boaz, que era avô de Davi, que agiu no lugar do marido falecido de Ruth. Vocês se lembram? No Novo Testamento, Jesus Cristo foi o maior de todos os resgatadores. Olha, você vê, gente, que coisa mais linda, né? Esse termo também era um dos títulos dados a Deus no Antigo Testamento. Eu sei que meu Redentor vive, que redimiu seu povo do cativeiro do Egito. Esse Redentor iria levantar como única testemunha fiel de Jó para argumentar em favor da sua justificação. Os filhos de Jó já estavam mortos e ele havia sido abandonado pelo resto da família e os amigos, de modo que não possuía um resgatador na terra para defendê-lo. O testemunho de Jó era certo, veria Deus que não mais se esconderia. Jó esperava plenamente ver Deus com seus próprios olhos, ou seja, enquanto estivesse revestido de seu corpo físico e não apenas em espírito. Muito lindo, né? Aqui, gente, olha aqui, aqui os amigos de Jó não estavam sabendo consolar um sofredor. Jó estava sofrendo. Quando tem uma pessoa sofrendo, gente, como consolar? Formas erradas de consolar um sofredor. Julgar antecipadamente a situação dele. Ter uma atitude de quem sabe tudo. Tem gente que ela é muito imponente, parece que ela sabe tudo. Tentar resolver o problema daquele que está sofrendo. Supor que a causa do sofrimento é o pecado. Vou falar com vocês a forma certa de ajudar uma pessoa. Não é porque eu sei não, que eu lendo aqui, tá? E estou aprendendo também. Demonstrar empatia para com o sofredor, conforme Romanos 12:15. Orar
por si mesmo, Tiago, conforme Tiago 1,5. Orar pelos outros, conforme Filipenses 4, 6 ao 7. Ouvir o sofredor, gente, ouvir. Era momento de ouvir e não ficar procurando defeito nele. Considerar outras causas e não apenas que o sofredor tenha pecado, tá? Conforme Jó 42, 7, Jó 9, 2, 3 e Hebreus 2, do 5 ao 11. Então, gente, o que mais. Ele, mesmo ele sabendo que ele perdeu todos os seus resgatadores, ele sabia que quem ia resgatá-lo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Gente, curta, deixa seu comentário. Beijo, Deus abençoe.